E aí galera, tudo bem com vocês? Trazendo aqui mais um vídeo pro canal. Hoje vamos reagir a mais um jogo do Flamengo que aconteceu hoje no Maracanã. Vamos ver, né, o que os apresentadores vão falar sobre a performance do Flamengo hoje contra o Fortaleza, né? O Flamengo acabou goleando o Fortaleza de 5-0 no Maracanã. E vamos ver tudo o que eles acharam dessa apresentação de hoje do Flamengo contra o Fortaleza. Mas antes de tudo, clique em gostei, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Também desde já, o Flamengo chega daquele jeito curioso que a gente tem acompanhado esse ano, né? As apresentações do time do Felipe Luiz na Copa Libertadores, elas foram até agora decepcionantes, preocupantes em alguns casos, mas o Flamengo conseguiu a classificação junto com o Botafogo. É um dos times que nós imaginávamos que seriam líderes do seu grupo e vai para a fase de oitavas de final como segundo colocado na sua chave. Mas no Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a jogar como havia feito no início do campeonato. Hoje foi uma vitória com absoluta sobra sobre o Fortaleza num momento muito difícil, numa situação até preocupante em relação à comissão técnica, depois do que a gente viu também no meio de semana pela Libertadores, quando o time do Vojvoda se classifica perdendo para o Racing fora de casa, levando aquele gol no finalzinho. E é um momento muito complicado. O ano do Fortaleza até agora, a gente já está chegando perto da metade do ano de 2025, a temporada do Fortaleza é uma temporada ruim até agora. E o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, é um time que está jogando de acordo com o potencial do seu elenco. Vem da vitória aqui em São Paulo sobre o Palmeiras, num resultado muito importante para o equilíbrio do campeonato e as pretensões do Flamengo de liderança. A gente está aqui falando enquanto o Palmeiras está jogando e perdendo no intervalo para o Cruzeiro. O Flamengo desossou o Fortaleza hoje e a partida foi estranha na medida em que é difícil você falar se foi uma tremenda atuação do Flamengo ou se foi mais um jogo muito ruim do Fortaleza. E como em futebol a gente precisa sempre considerar os dois times, eu acho que foi um pouco de cada coisa. O Fortaleza escolheu o time errado para fazer uma apresentação ruim fora de casa e o Flamengo amassou. Tecnicamente muito superior e os gols mostram isso. Foi um passeio do Flamengo nessa última apresentação antes do Mundial. Jailson Vilas Boas, foi uma apresentação entre as melhores do Flamengo neste Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo no Maracanã já havia goleado o Juventude, já havia goleado o Corinthians. Hoje foi nesse nível, ou como disse o André, também é preciso levar em conta o momento muito ruim do Fortaleza. Boa noite, Plihal. Boa noite aos companheiros. Boa noite, pessoal de casa também. Eu acho que foi no mesmo parâmetro ali, né? Do jogo contra o Corinthians e também do Juventude, aproveitando a fragilidade do adversário. Era isso que o torcedor esperava no meio da semana, né? Contra o Tátira, era esse tipo de apresentação, justamente quando o adversário mais fraco, com problemas, né? O Fortaleza está passando por uma situação muito complicada nessa temporada e era isso que o torcedor rubro-negro esperava no meio da semana e hoje foi premiado ali com uma sonora goleada. O Fortaleza, no primeiro tempo, tentou marcar um pouco, tentou sair um pouco mais, aí o Flamengo começou a envolver pelo lado esquerdo, Alexandro chegando muito bem à linha de fundo, junto com Cebolinha, aí, enfim, troca de passes envolvendo a defesa adversária, e no segundo tempo foi justamente o contrário, né? Foi mais pelo lado direito com Varela, que se destacou um pouco mais. Então, era esse tipo sim, de apresentação que a torcida do Flamengo esperava. Uhum. Gustavo Zupac, diga lá. Você acha que o mau desempenho na primeira semana teve efeito, no caso, hoje, positivo? Acho que sim, Plihal. Boa noite, companheiros, boa noite ao fã de esportes. Embora esse venha sendo um padrão, né? É um Flamengo, e é difícil, acho que a grande questão, e nem o Felipe tem essa resposta, nem sei se ela existe de maneira mais objetiva. Por que é um time tão bipolar nas duas competições que são concomitantes, assim, né? Elas estão paralelas e o Flamengo ele é diferente em termos de rendimento contra adversários, às vezes, de nível similar, né? O Juventude não é um dos piores times do Campeonato Brasileiro, mas contra times também fracos na Libertadores, você viu jogos diferentes, né? O Corinthians foi um time muito frágil contra o Flamengo no Maracanã, o Fortaleza foi um time muito frágil contra o Flamengo no Maracanã e o Flamengo fez o que se esperava. O Deportivo Táchira, o Central Córdoba também são times
times frágeis, se colocaram como times frágeis nesse jogo do Rio de Janeiro. O Flamengo não conseguiu, né? Contra a LDU foi bem. Então é um Flamengo muito bipolar e nem o Felipe, imagino, saiba explicar o porquê que é assim. Mas hoje a gente viu um Flamengo mais compatível com o que a gente espera. E eu gostei muito do volume ofensivo de jogo do Flamengo, as combinações sempre muito verticais, envolvendo as linhas de marcação do Fortaleza, levando o time sempre muito para frente. E a gente, claro, vai falar mais um gol do Arrascaeta, artilheiro do campeonato, ele que tinha jogado muito mal no meio de semana, mas individualmente a gente viu meio de semana o Léo Pereira fazer um belo gol, hoje Léo Ortiz dando uma assistência brilhante, com recurso técnico, os 2 zagueiros, o Everton Araújo, que é um jogador muito elogiado pelo Felipe, pelo poder de marcação, a gente viu nos melhores momentos, ele dando uma bela assistência para o Varela quase marcar um gol. 3 dedos. E aí ele fez um gol de chegada na área, que não é característica dele, o Bruno Henrique mal de novo, o Pedro entrou com menos mobilidade, mas jogadores que não são tão acostumados a resolver jogos, aparecendo individualmente também muito bem. Então foi uma atuação maiúscula do Flamengo. O Fortaleza é um time que joga na temporada pouquíssimas vezes bem, é um time que tem jogado muito mais vezes mal do que bem, mas o Flamengo amassou. O Flamengo tem muito mérito na vitória. A gente pode ver os melhores momentos. É tudo lance pra frente, sabe? Com combinação, toque, recebe, toque, ultrapassa, vai no 1-2. É um time que jogou uma bola redondíssima e mereceu construir mais uma goleada dentro de casa no campeonato, não por um acaso o líder da competição. Geode tem a resposta por que o Flamengo da Libertadores é um e do Brasileiro é outro? Bem diferentes? Então, Playhall, boa noite para todo mundo. Primeiro que eu acho que a irregularidade ela é padrão no futebol brasileiro e tem que ser. Ninguém vai jogar a mesma coisa o tempo todo, porque não dá para jogar a mesma coisa o tempo todo por motivos óbvios, né? É muito jogo o tempo todo, jogos valendo. Então, acho que assim, é normal que você jogue mais num momento, menos no outro. No caso do Flamengo, evidentemente, chama atenção o fato de que os piores jogos tenham sido os jogos da Libertadores, que até poderia ser tratada, né? Embora não tenha sido isto anunciado pelo Flamengo, pelo contrário, poderia ser tratada como prioridade. Eu acho que talvez na Libertadores uma certa soberba poderia justificar essa postura. Assim. O Flamengo, é bom dizer, ao contrário de temporadas anteriores, o Flamengo disse antes do início dessa temporada que o Campeonato Brasileiro, é claro que quando fala vai ser prioridade, não quer dizer que você vai ser prioridade em detrimento da Libertadores, mas quer dizer que ela não vai ficar atrás da Libertadores. E para olhar o copo meio cheio, eu acho que é isso. É um Flamengo levando muito a sério um campeonato que tem que ser levado muito a sério pelo Flamengo desde sempre. Eu sempre defendi a tese de que quem tem o melhor elenco de qualquer campeonato, cara, tem que olhar para o campeonato nacional, para a liga por pontos corridos. E atropelar. Como a sua grande... Como quem diz, neste campeonato, se eu jogar o máximo, ninguém ganha de mim. E acho que era isso que faltava para o Flamengo nas temporadas anteriores. Dessa vez a gente está vendo o Flamengo jogar tudo no Brasileiro, jogar menos na Libertadores. A notícia boa jogou menos, passou. Vamos ver o sorteio de amanhã, o que vai dizer para a Libertadores. Mas, de qualquer maneira, encerrar metendo 5-0 essa primeira parte de Campeonato Brasileiro, eu acho que é muito positivo. Não só para depois, para a volta do Brasileiro, quando o Flamengo pode ser líder, mas também para o Mundial, porque o time vai com confiança. É sobre isso que você falou, sobre como encarar o Campeonato Brasileiro e também levar a Libertadores, que é um objetivo indiscutível e inegável. O que é estranho, curioso, né? Estranho do ponto de vista da gente não conseguir entender, é que, principalmente a partir do momento em que a fase de grupo se tornou perigosa para o Flamengo, os jogos, na hora, naquele instante, ganharam um aspecto de decisão que as partidas do Campeonato Brasileiro não têm. Sim. Ok, teoricamente, todos os jogos do Campeonato Brasileiro valem a mesma coisa, todos eles são importantes no sentido de ganhar ou perder o troféu. Mas esse ambiente de jogo decisivo, ele só está instalado em algumas partidas e na reta final, quando tem 2 concorrentes, às vezes você acha 3. que esse caráter decisivo do jogo pode dar uma travada no time? Alguma coisa está acontecendo. Coisa, né, André? Se a gente olhar, o Flamengo não jogou, acho que uma partida bem na Libertadores. Então, contra a LDU. A LDU na volta. Agora, mesmo, sei lá, o jogo contra o Tátira fora, que se não me engano foi o primeiro. Ganhou no fim. O 1-0 tomou a bola na trave no último instante. E não tinha se o não caráter fosse Felipe decisivo, Luiz, era né?
Eu acho que assim, essa é a coisa. Não dá também para afirmar que é só o caráter decisivo. Eu até acho que isso que o André falou, a gente viu em alguns momentos do jogo contra o Táchira, notadamente nos 10 minutos finais, que ali tinha até uma tensão e um nervosismo. Mas os primeiros jogos do Flamengo na Libertadores não eram, de maneira alguma, jogos com caráter decisivo, porque a gente nem dizia, né, que o Flamengo ia ter qualquer dificuldade para se classificar ou até mesmo para ficar na primeira colocação. Então, é difícil. Acho que assim, muitas vezes a gente procura resposta para tudo, mas como disse o Zupac, o próprio Felipe Luiz não deve saber o porquê dessa diferença tão grande. Mas, assim, a primeira parte da temporada, se é que dá para chamar isso de primeira parte, se encerra muito bem para o Flamengo, porque com grandes chances de terminar na liderança do Campeonato Brasileiro e indo para o Mundial cheio de confiança. É um time que recuperou os lesionados, se classificou, não da forma que gostaria, mas conseguiu se classificar. Recuperou os lesionados e pode terminar na ponta do Brasileiro. E tem nos enfrentamentos contra as melhores equipes, o time tem respondido bem. Eu acho que é essa a resposta. Assim. O desnível técnico. Exato. O que para o Mundial... Assim, por um lado, o Mundial tem o caráter dos jogos de grupo da Libertadores e aí isso pode ser um complicador por essa pressão. Mas, por outro lado, são enfrentamentos no nível técnico mais alto, onde o Flamengo vai jogar contra times que vão jogar e vão atacá-lo também. Isso para o Flamengo é interessante. O Flamengo conheceu nessa madrugada o seu último adversário. Surpresa, na fase viu? de grupos, Los Angeles FC. Jogou muito bem contra o América do México. O América do Jardine. Derrotou o América por 2-1. O LAFC do goleiro Loris, do centroavante Giroud. Joga ainda, hein? Do centroavante Giroud, do Igor Jesus, volante que era do Flamengo, inclusive, do Marlon, que era zagueiro do Fluminense. Um ponto que me chamou a atenção, e eu estava dando uma olhadinha nos jogos recentes do Flamengo, se a gente tirar o jogo contra o Botafogo, o jogo da volta contra o Botafogo da Paraíba, foi 4-2, time mexido, confronto resolvido. O Flamengo, exceção feita a esse jogo, são 6 jogos seguidos sem sofrer gols. A gente fala muito e hoje, claro, o poderio ofensivo do Flamengo... 4 vitórias seguidas. O poderio ofensivo do Flamengo no jogo de hoje, claro, ele é o assunto principal. O Flamengo amassou o Fortaleza, mas é um time que tem conseguido nesses jogos, através do seu poderio ofensivo, se defender muito bem, né? Então é um time que toma poucos gols, não porque se defende bem através da marcação, obrigatoriamente, mas porque se defende bem incomodando o adversário. E hoje, mais uma vez, teve aí o Fortaleza algumas chances, mas sofreu pouco. Então o Flamengo vai chegar no Mundial com uma defesa muito sólida. E não por acaso, a sua linha defensiva quase inteira convocada para a seleção brasileira. Exatamente. Né? Acho que assim, se você olhar para os zagueiros e para os laterais, hoje o Flamengo tem na sua linha defensiva uma grande força, inclusive do ponto de vista criativo. Tem quantos jogadores, além dos 5 da seleção brasileira, convocados para essa data FIFA? Você tem de cabeça isso? Não, porque o Pulgar estava lesionado, então não sei se ele foi convocado. Teve a questão com o Plata, né? Arrascaída. A lista do Uruguai já saiu ou não vi a lista do Uruguai? Não vi. Já saiu. Amanhã começa rezar para na data FIFA tudo correr bem, né? Eu sei que teve a questão do Plata. Sim, físico, sempre tem isso. Agora, vem cá, Jailson, será que o Pedro... 2 semanas é uma eternidade no futebol, até a estreia no Mundial. Será que o Pedro vai ser reserva no Mundial? Não sei, porque o Bruno Henrique também não vem vivendo um bom momento, né? O Bruno Henrique hoje teve lá as questões com o árbitro, principalmente, né? Que ele estava reclamando com o árbitro desde o início da partida. Mas nos últimos 2 jogos que o Pedro participou, né? Um pouco mais ativamente, justamente que o Felipe Luiz reclamou com ele depois lá da partida em relação a entregar um pouco mais fisicamente e marcar um pouco mais em cima, hoje o Pedro fez. Ele rouba a bola ali do Zé Wellington e consegue dar o passe de calcanhar para o Luiz Araújo. No jogo anterior a mesma coisa. Então acho que o Pedro ele entendeu o recado do Felipe Luiz e tem se desenvolvido um pouco mais nessa questão do sem bola, de marcar ali um pouco mais à frente. Não tem a mesma mobilidade, né? A mesma mobilidade do Bruno Henrique, obviamente, não vai ter, mas é o cara da posição, é o 9 que o Flamengo tem. Vamos ver se até lá, né, em 2 semanas, se o Pedro agarra a oportunidade de ser o titular de fato. Mas hoje ele ainda é reserva por conta dessas questões sem bola. Foi o que o Felipe Luiz deixou muito claro. São 15 jogos. Hoje foi o 15º jogo sem gol. E também tem a questão dele ter voltado agora de uma lesão muito grave, né? Acho que isso a gente tem que sempre pontuar. 15 jogos sem gols para o Bruno Henrique. Muitos deles jogando de centroavante. Então, de fato, é uma fase muito ruim. Vamos ouvir o Felipe Luiz já falando no estádio do Maracanã, ao vivo agora. Você falou tudo. Falou tudo. Conquistamos os títulos que estavam em jogo até esse momento. Estamos vivos em todas as competições, passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores. No momento, como você falou, lideramos o Campeonato Brasileiro. E
melhor saldo de gols, né? Uma das, não sei se é a melhor defesa. Então, isso... melhor defesa. Isso... Melhor ataque. E isso me... reforça ainda mais a convicção que eu tenho no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa. E o Flamengo vai disparando, né? Disparando não, mas vai assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro diante do resultado do jogo entre Cruzeiro e Palmeiras. Deixa eu ver aqui. Quanto tá lá no Mineirão? Tava 2-0, né? Continua 2-0 o intervalo de jogo no Mineirão. Um abraço aqui para o Moa Marques. Não foi um jogo, foi um show. O Renan Portela, que é membro do canal, está falando aqui, depois desse massacre, apenas desejar uma ótima semana e trabalho para mim e para geral que está aqui. Nos vemos no tal Mundial. Vamos com calma, vamos desfrutar, né, Renan, dessa grande vitória do Flamengo sobre o Fortaleza, né? O Flamengo terminando essa fase pré-mundial na liderança do Campeonato Brasileiro, que serve para muita gente, principalmente da imprensa, que dizia que se o Flamengo perdesse para o Palmeiras, o campeonato estava decidido na 10ª rodada. É brincadeira, né? É brincadeira, né? E o Flamengo vai terminando justamente na liderança da competição, né? O Fabrício, que é membro do canal, está falando aqui que os gols voltem a partir de hoje. Luiz Araújo não pode mais sair do time. Não, Luiz Araújo é titular desse time, viu, Fabrício? Titular desse time. Luiz Araújo está jogando muito, jogador subestimado até no time do Flamengo. Já havia jogado muito bem na partida contra o Palmeiras, principalmente no segundo tempo, né? No jogo contra o Tátira ninguém foi bem, tampouco ele, mas hoje arrebentou com o jogo, né? Arrebentou com o jogo. Pessoal, vamos lá, vamos deixando os likes por aqui. Mandem superchats também para ajudar no trabalho. A gente vai longe com esta live. Deixa eu deixar aqui já no ponto a Flamengo TV, né? Para a gente colocar a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz assim que ela entrar. Ponto. Não, né? Não começou ainda, mas no jeito para quando ela começar, a gente segue trabalhando por aqui. O Murilo Matias, meu grande amigo, está falando que o melhor de tudo é que o Felipe vai ter tranquilidade moral para treinar o time pro Mundial, né? Vamos respondendo aqui os membros do canal. Como você acha que o Felipe Luiz montará o time com o Jorginho entrando? Alguém grande vai ter que sobrar. De repente, ele pode armar o time com uma Arrascaeta como falso 9, como jogou no primeiro tempo hoje. Jorginho, De La Cruz, Pulgar e Gerson. Dá para fazer isso, viu, Fabrício? Cabe todo mundo nesse time, tá? Cabe todo mundo nesse time. Dá para fazer isso sim, tá? Dá para jogar todo mundo. O importante, Fabrício e pessoal, é que o Jorginho é um senhor jogador. Chega para ser titular, tá? Um grande abraço ao Michael Fernandes, que está curtindo a live direto de Manaus. Vamos deixando o like, pessoal, as pessoas que vão chegando, deixem o like, porque tudo roda no YouTube, melhor dizendo, de acordo com os likes, né? O Jorge Luiz Batista Xavier está falando menos empolgação, mais pé no chão. Hoje temos que comemorar, mas calma, não, claro, assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Calma, eu acho que é importante. A partida contra o Tátira passado foi constrangedora, mas hoje não. O Flamengo no segundo tempo, principalmente, fez aquilo que se espera dele. Grande abraço ao meu grande amigo Rodrigo Bruni, Marcelo Odônio, membro do canal também com a gente. O segundo tempo foi muito bom. Foi excelente, Marcelo. Foi um grande segundo tempo do time do Flamengo. Eu não esperava um segundo tempo tão bom. Acho que o Felipe Luiz resolveu várias questões ali no intervalo, né? O Flamengo não fez um grande primeiro tempo, embora tivesse vencido o jogo por 1-0. Perdeu gols, é verdade. E fica a nota negativa para o Everton Cebolinha, né? Mais uma vez, mesmo jogando contra um adversário muito fraco, o Everton Cebolinha fez uma partida bem abaixo de novo.
Isso é muito preocupante, cara. Quando o camarada não consegue jogar contra um adversário tão ruim, eu acho isso muito preocupante, tá? Deixa eu ler aqui o Paulo Viana, saudações, acho que o Tátira fez um jogo defensivo acima de muitos times brasileiros. O Tátira não é aquele saco de pancadas que toma goleada de todo mundo, né? Pelo contrário, cara, um time defensivamente arrumadinho, isso não tira o vexame que foi aquele resultado, né? Não tem justificativa para aquilo. Mas enfrentou um time hoje que ia tentar se defender, que é o Fortaleza, que é um time que se posta bastante no campo defensivo, né? Uma defesa muito mal armada pelo Vojvoda, o que chega a ser surpreendente. E, bom... Eu tô fazendo esse vídeo aqui com raiva, velho. Com raiva, tá? Parabéns pro Flamengo aí, 5-0 no Fortaleza. Eu assisti o primeiro tempo, ficou 1-0 no primeiro tempo. Depois o Flamengo desandou fazer gol no segundo tempo. Mas aí eu já tava assistindo o jogo do Palmeiras aqui, cara, passando muita raiva. Com 4 minutos o Palmeiras já tá perdendo de 2-0 do Cruzeiro. E não conseguiu recuperar no jogo de jeito nenhum, cara. Mas isso aí eu vou falar depois no outro vídeo. Só nesse vídeo aqui, parabenizar o Flamengo. Grande vitória do Flamengo em cima de um time muito bom que é o Fortaleza. Embora não tá passando um bom momento. O Vojvoda lá tava ameaçado já até da galera de mandar ele embora. Mas o Flamengo fez a parte dele hoje, muito bem feita, porque 5-0 é incontestável, né? Vamos falar a verdade. Ainda teve 2 pênaltis no primeiro tempo lá, em cima do Bruno Henrique, o juiz não deu, cara. Eu acho um absurdo. Mas tá aí, Flamengo 5-0, vai com moral pra porra do Mundial. Vai com moral, enquanto que o Palmeiras, pelo amor de Deus, né? O Abel poupando jogador, rapaz, no Brasileiro, valendo a primeira colocação no Brasileiro. Tava lá poupando jogador, não tô entendendo por quê. Vai ficar umas 2 semanas sem jogar, rapaz. Mas tá bom, Flamengo 5-0, se afirmando aí no Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro com 24 pontos. O Cruzeiro vai chegando à vice-liderança com 23. Claro que o jogo não acabou, hein? Tem o segundo tempo inteiro pela frente, né? Mas vamos lá, né? O Bragantino 23 pontos e o Palmeiras cai para quarto lugar com essa derrota. Ah, mas é no campeonato, é o começo e tal. Foda-se, velho. Não é pra dar bobeira assim. Perde pro Flamengo em casa, depois perde. Ai, Senhor Jesus. Mas vamos lá, parabéns pro Flamengo. 2-0. Flamengo com moral aí, claro que se classificou aí na última rodada na Libertadores, mas importante estar classificado. Agora tá todo mundo com medo de pegar o Flamengo na Libertadores, inclusive o Palmeiras, nós, Palmeiras, tudo com medo também, tudo com o cu na mão. Essa que é a verdade. Ainda mais começou a jogar mal agora, né? Perdeu o Flamengo, aí deu uma goleada, um show no Allianz Parque de 6-0 no Sporting Cristal. Grande merda, grande merda. Agora que vale um jogo, toma 2 gols já no começo do jogo lá. E eu tô tentando não falar do Palmeiras, fico falando do Palmeiras nesse jogo, caralho. Mas é isso. Então, Flamengo 5-0, parabéns. Um jogo que o Flamengo chutou 16 vezes e acertou 13 vezes no gol. Eu nunca vi isso, cara. Olha aqui, o Flamengo acertou 13 vezes no gol, cara. Meu Deus do céu, chutou 16. Quer dizer que a defesa do Fortaleza também, ó, uma mãe pro Flamengo hoje. Médio do Flamengo, o jogador que tem também, né? Arrascaeta, né? O engraçado no primeiro gol do Arrascaeta, esse eu vi o primeiro gol. O Júnior, que é o comentarista, é flamenguista, né? E um dos ídolos do Flamengo aí, comentando, falou: o Arrascaeta tem que participar mais do jogo. Não foi 2 minutos, pumba no Arrascaeta. Eu falei, e agora, meu? Ficar quieto, que coisa. Mas então o Flamengo 5-0, chutou 13. O Fortaleza ainda chutou 11 e acertou só 3. Cara, impressionante isso, tá? 65% de posse de bola do Flamengo com 5-0. Aí é legal, né? O cara tá com a posse de bola, botando os caras na roda. Olé, olé! E ó, 5-0. Isso é legal. 35% de posse de bola só do Fortaleza. 80%, 90% de precisão de passe. O Flamengo só errou 10% dos passes. E o Fortaleza errou 16%. Tá na média o Fortaleza, mas o Flamengo muito acima da média. Esse que é a diferença. 10 faltas do Flamengo, 11 do Fortaleza. 1 cartão amarelo para cada lado, nenhum vermelho. 2 impedimentos para cada lado. 2 escanteios do Flamengo, 4 do Fortaleza. De novo, Flamengo líder do campeonato. Né? A galera pode gritar aí, segue o líder, pelo menos por enquanto. Eu não acredito que o Palmeiras vai virar. Se continuar jogando do jeito que tá jogando aí contra o Cruzeiro, esquece. O Cruzeiro entrou para jogar uma final e o Palmeiras jogando como se fosse mais um jogo, né? Inclusive poupando jogador, né? Ó. Parabéns, Palmeiras. Parabéns pro Flamengo aí que tá ganhando
tá indo pra cima, tudo. O Flamengo que entrou aí com Rossi, Varela, Danilo, Léo Ortiz, Alexandro, Everton, Araújo, Gerson, Luiz Araújo, Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Bruno Henrique. Então o Flamengo muito bem aí, não tem essa putaria de poupar, tá indo, né? Foi com tudo pro brasileiro, dando importância pro brasileiro. Pô, só vão ficar 2 semanas sem jogar, velho, praticamente. Pô, qual que tem que poupar? Não tem que poupar nada mesmo. Tá certo aí o Felipe Luiz, tá certo aí o Boto. Ainda mais um campeonato importante como o brasileiro, uma rodada importante. Sai com a máxima pontuação que pode sair aí nas últimas rodadas, né? E vai com moral pro Mundial, vai tranquilo, né? Não fica pensando na porra do brasileiro, vai lá pra jogar o Mundial. Esse que é importante, né? Enquanto que outros aí, né? Pelo amor de Deus, só vexame, parmeirada da porra. Mas vamos que vamos, é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanham meu canal aí. Então, galera, como vimos aí, chegamos a mais de fim de vídeo aqui no canal, né? Vimos um pouco, né, do que os apresentadores acharam desse jogo do Flamengo contra o Fortaleza, né? Um jogo que foi muito comentado, visto que foi um jogão, né? Foi Flamengo, fez 5-0 em cima do Fortaleza. E nisso, né, acabou sendo muito comentado esse jogo de hoje. E um pouco do resumo desse jogo foi que, como eu já falei, né, teve 5 gols, que foi o gol de Arrascaeta, que abriu o placar com um golaço após o passo de Léo Ortiz. Também o outro gol, né, foi de Everton Araújo, que abriu o placar após o erro da defesa do Fortaleza. O terceiro com Luiz Araújo, que ele fez o terceiro gol após o rebote do goleiro. De Michael, que ele fez um golaço após o cruzamento preciso de Varela. E o último gol de Luiz Araújo, né, que fechou o placar após o passe de Pedro. E um dos destaques, né, do jogo de hoje, né, foi Léo Ortiz, que ele foi fundamental para a criação de jogadas hoje nesse jogo, né, que ele deu passes precisos principalmente para o primeiro gol. Também Luiz Araújo, ele foi destaque, né, com 2 gols e participações importantes nos outros gols. E os próximos passos do Flamengo, né, que assumiu hoje a liderança do Brasileirão com 24 pontos e se prepara para o Mundial de Clubes daqui a praticamente 2 semanas. E o Fortaleza, né, ele permanece na zona de rebaixamento com 10 pontos e busca recuperar nos próximos jogos. E vimos aí um pouco sobre isso, né? O que vocês acharam do vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. E chegamos a mais de fim de vídeo aqui no canal. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.